Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje, nessa palestra, eu vou falar um pouquinho sobre dicas para melhorar a produtividade. Então, na verdade, eu resolvi fazer essa palestra totalmente online porque fica mais fácil para responder vocês. Eu estou entrando ao vivo no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. Então, quem tiver dúvidas, pode ir perguntando para mim aqui no Instagram, que depois, no final, eu vou tentar responder elas. E no Facebook é a mesma coisa, pode colocando aí nos comentários. Então, essa palestra eu montei ela especificamente em cima dos meus casos de uso, como eu uso para conseguir ser mais produtivo no dia a dia e as coisas que eu realizo e que dão muito resultado. Bora começar então? Dicas para melhorar a produtividade, tanto no trabalho, vida pessoal e estudos, como tu consegue fazer para ser mais produtivo. Então, normalmente, a gente tem aquele sentimento de prisão, como se o tempo fosse o teu dono e não tu, dono do tempo. Por mais que tu te esforce, tu tá sempre atrasado, ou para entregar algum projeto, ou para finalizar algum trabalho de estudo, e tu tá sempre nesse ciclo vicioso que nunca termina. Então, tu nunca consegue finalizar um projeto, porque sempre quando tu tá perto ali de entregar, chega outro e o prazo já está estourado e tu se sente sobrecarregado, percebendo que tem muitas coisas para fazer e o tempo parece curto, então tu acaba trabalhando sempre mais, fazendo mais horas extras ou tendo que se dedicar muito mais para conseguir fazer aquele trabalho que teoricamente seria simples. Então, tu tem dificuldade gigante em saber o que é prioridade, tu não consegue definir, porque quando tu tá com a tua família, tu fica pensando no teu trabalho. Quando tu tá no teu trabalho, tu fica pensando em estar com a tua família. Quando tu tá estudando, tu fica pensando no trabalho. Quando tu tá com a família, tu fica pensando no trabalho e nos estudos. E fica aquela bola de neve que tu nunca consegue saber exatamente qual é o foco real e o que é prioridade. Se tu se identifica com algumas dessas questões que eu trouxe, eu te convido a permanecer online, continuar nesse treinamento, que ele vai ser bem legal. Eu vou entregar como a gente pode fazer para acabar com esses problemas, como a gente pode fazer para identificar quais são os ladrões de tempo e prender esses ladrões de tempo para não deixar que ele atrapalhe mais ainda a nossa rotina, o nosso dia a dia. E como é que a gente vai fazer isso? Então, fazer de forma ágil é diferente de fazer de forma rápida. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou mostrar para vocês uma maneira de fazer rápido tudo, porque o rápido não quer dizer bem feito. Agora, o ágil, sim. Eu vou entregar aqui uma forma que a gente consegue fazer de forma ágil, tendo em vista todas as atividades que nós temos para fazer. E aí, Tony, beleza? Bem-vindo, meu velho. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu indico muito forte, fazer o levantamento das tarefas. Então, pega uma folha de papel ou numa planilha Excel e lá tu escreve todas as atividades que tu tem para fazer. Eu vou trazer como base aqui a semana, mas essas tarefas podem ser tarefas de mês, pode ser tarefa de ano, mas o importante é tu ter muito claro as tarefas que tu quer realizar e no tempo que tu quer realizar. Então, eu recomendo tu pegar essa folha de papel ou numa planilha Excel e definir essas tarefas. Depois, nós vamos definir o grau de prioridade para cada uma dessas tarefas. Sendo prioridade 1, é aquela prioridade muito importante. Então, tu define lá qual é a prioridade que é muito importante tu realizar. E essa prioridade número 1, tu tem em mente que ela tem um curto espaço de tempo. Como eu estou trazendo o case aqui? Como eu estou trazendo o case aqui de uma semana, nós vamos entender que prioridade importante, são tarefas que tu tem que realizar em 1 ou 2 dias. Prioridade 2, a prioridade importante. Então, o espaço de tempo normal. Então, tu delimita ali que tem uma semana para realizar aquela atividade. E a prioridade de tempo 13 é a prioridade pouco importante. Então, essa tu pode dar um maior espaço de tempo, dando ali 15 dias para ser realizado. Então, define muito bem isso, claro, levanta as tarefas e dá para ela o grau de prioridade, sendo prioridade 1, 2 ou 3. 1 muito importante, 2 importante, 3 pouco importante. Depois disso, tu vai definir o tempo para a realização de cada tarefa. Esse tempo pode ser dia, hora, semana, quinzena. Eu estou trazendo o case aqui em semana, que é como eu me organizo. Eu me planejo as minhas atividades. Todo domingo
entre 9 e meia-noite, eu faço a organização das minhas atividades para a semana. Então, eu levanto lá as tarefas e elenco o que é importante, muito importante e pouco importante. Beleza, agora a questão é divisão e foco dos objetivos. Então, uma ideia que eu trago para vocês, se está começando a fazer essa organização das tarefas, é que tu tem um quadro branco ou uma parede que tu possa deixar isso no teu campo de visão, que tu consiga enxergar mais fácil. Agora tu vai dividir essas tarefas em prioridade 1, 2 ou 3. E caso tu consiga montar esse quadro na parede, te recomendo a pegar post-its de cores diferentes para te colocar essas atividades. Então, vermelho a gente pode identificar lá como prioridade número 1, que é muito importante, amarelo, prioridade número 2 e azul, prioridade número 3. Então, utilize esses post-its para fazer esta gestão das tuas tarefas. Depois disso, tu faz essa divisão no quadro, onde tu vai botar num canto as tarefas, num outro canto tu vai dividir essas tarefas em fazer, fazendo e feito. Simples assim, tá? Fazer as tarefas que ainda tu não começou a realizar, fazendo aquelas que estão em processo de execução e feito aquelas que tu terminou no período o qual tu tinha definido. Beleza, e daí tem um exemplo desse quadro que tu falou? Tu consegue nos mostrar esse quadro, Israel? Eu tentei desenhar para vocês aqui, tá? Então, só para deixar... Vou entrar um pouquinho mais a fundo. Quem tiver conhecimento, levanta a mão. Quem não tiver, beleza. Essa gestão da organização das tarefas que eu faço, boa parte dela, eu aprendi quando eu trabalhava na Resultados Digitais com metodologia ágil. Então, basicamente, é Scrum e Kanban. A gente usava isso lá para gerenciar os projetos. Eu apliquei tanto o Scrum e o Kanban para o meu modelo de negócio, para a minha vida pessoal e profissional também, e tem dado certo. Por isso que eu resolvi montar essa apresentação e trazer para vocês de uma forma mais simples, de uma forma mais eficaz, sem tanta teoria, beleza? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, esse aqui é o quadro. No canto esquerdo, vocês podem ver aqui as tarefas, então nós vamos definir aqui prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3, de acordo com os post-its. Na parte superior do quadro, nós vamos colocar as metas. Então, eu coloco como semana. Então, vou definir ali em cima qual é a minha meta das tarefas que eu quero realizar. Então, eu quero realizar essa semana, obrigatoriamente, todas as prioridades 1 e prioridades 2. Elenco, no quadro de a fazer, todas as tarefas, tá? No quadro a fazer é importante para a semana, tu elencar todas as tarefas de prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. No quadro de fazendo, eu vou mover aquele post-it, então, os post-its que estavam a fazer e que eu comecei a fazer aquela tarefa, eu vou tirar do a fazer, vou colocar no fazendo e vou ter esse acompanhamento das datas, se eu estou seguindo elas conforme nós havíamos comentado anteriormente, no slide anterior. Prioridade 1, aquelas de menor espaço de tempo, então elas têm que ser realizadas com uma certa urgência. Beleza, como a gente pode montar esse post-it para ficar claro? Então, eu trouxe um exemplo de como eu escrevo no post-it. Então, boto lá prioridade, defino se é 1, 2 ou 3, defino qual é o nome da palestra e o nome da tarefa, e na parte de observação adicional, eu coloco alguma informação. Só para vocês terem uma base do que eu tô falando, tá? Eu não cheguei a escrever na parede, mas vocês podem ver que eu tenho lá alguns post-its, e aqui na minha janela, basicamente, eu uso essa primeira parte aqui, onde está a persiana, a cortina desceu aqui, eu coloco as minhas tarefas. Nesse quadro primeiro aqui, nesse espaço em branco, eu boto as que estão para fazer, aqui as que estão fazendo, e lá no canto as que estão prontas. Com isso, eu consigo ter um quadro de visão muito claro e consigo fazer um acompanhamento bem rápido de todas as tarefas que eu tenho a fazer, me deixando mais produtivo. Então, contextualizando, hoje era quarta-feira, meio da semana, eu cheguei bem cansado mesmo hoje para trabalhar, mas quando eu cheguei e vi quais eram as minhas prioridades do dia de hoje, eu me foquei e me concentrei em fazê-las. Uma delas era finalizar a apresentação de uma palestra, um treinamento que eu estou fazendo de como desenvolver site, e a outra era finalizar essa apresentação de como tornar
como se tornar mais produtivo. Por isso, eu dei o máximo possível de mim, dei o meu gás para conseguir cumprir aquilo com que eu estava me comprometendo. Então, vamos ao próximo slide. Aqui é uma questão muito importante que, quando a gente define essas tarefas, parece bem simples montar esse quadro. Só que tem os ditos ladrões de produtividade. São as coisas que dificultam a entrega de um projeto, a conclusão de um objetivo e que roubam muito nosso tempo. Me desculpem. Coisas que normalmente a gente não tem a noção que está perdendo esse tempo porque a gente não mede. Então, tudo aquilo que tu não mede, tu não consegue evoluir. Quando eu comecei a identificar quais eram esses ladrões de produtividade, eu consegui perceber aonde eu estava falhando e comecei a melhorar. Então, vamos lá. Alguns dos ladrões de produtividade. Tu tá lá focado, fazendo teu trabalho e tu resolve levantar para ir tu pegar um café. No que tu levanta para ir pegar um café, tu encontra alguns colegas teus no corredor e daí já começa o bate-papo lá, se foi 20, 30 minutos. Ou tu resolve sair do teu local de trabalho, vai até uma cafeteria, alguma coisa perto para comprar alguma coisa para comer ou tomar um café. E lá também tu já perde mais um tempo que tu fica lá num devaneio puro. Outra questão que rouba muito tempo, muito, demais. Isso era uma coisa que eu não medi. Quando eu comecei a medir, eu fiquei impressionado com o tempo que eu passava no WhatsApp em horário de trabalho ou quando eu estava realizando alguma tarefa. Tá? Por exemplo, se tu utiliza o WhatsApp Web, para de usar agora mesmo. Sai, fecha, tu tá fazendo um trabalho, te foca. Por exemplo, quantas pessoas estão vendo essa live, estão com o celular na mão, nesse exato momento, mexendo no WhatsApp e não estão prestando atenção em tudo que eu estou falando? É isso que eu quero dizer, tu não se foca. Tu não tendo foco, tu não absorve conhecimento. Tu não tendo foco, tu não consegue desenvolver com agilidade aquela tarefa. Então, WhatsApp, não. Não use o WhatsApp enquanto estiver fazendo alguma tarefa importante. Segundo, o Facebook. Legal, tem muita gente que usa o Facebook para trabalho ou para consumir conteúdo, como eu estou fazendo agora, fazendo essa live, e algumas pessoas devem estar consumindo ao vivo aí no Facebook. Legal, até aí tudo ok, contanto que não esteja atrapalhando a tua tarefa. Se tu tinha alguma coisa, estava desenvolvendo algum projeto, estava estudando ou fazendo alguma tarefa e tu se pegou assistindo esse vídeo, eu te recomendo agora a dar o pause nesse vídeo, sair dessa live e terminar o que tu estava fazendo. Por quê? Porque isso vai ficar gravado. Vai estar ao vivo, tu só vai ter que se programar nas tarefas, colocar como uma tarefa lá, finalizar de assistir a live do Israel sobre produtividade. Simples assim. É ao vivo, vai ficar gravado. Ok? Então, cuidado também a utilizar o Facebook quando tu está realizando alguma tarefa. Terceira, hoje, muito em alta também é o Instagram. Então, tu tá lá estudando, focadaço, e daí tu resolve pegar o telefone e vai tirar uma foto só para colocar no teu stories ou para dizer que tu tá estudando. Tenha muito cuidado ao fazer isso, tá? Porque ele pode roubar também tempo teu. E esse tempo tu não controla. Se tu não controla tempo, tu não mede. Se tu não mede, tu não evolui. Beleza. Legal, eu já dei algumas dicas de como acabar com os ladrões de tempo, mas vamos ver de forma bem prática o que a gente pode fazer efetivamente para começar a controlar e medir melhor o que está roubando o nosso tempo. Então, a primeira, seja o dono do seu tempo. O que eu comecei a fazer? Eu achei um aplicativo, é uma extensão do Google Chrome, onde nessa extensão eu defino lá quais são as tarefas que eu vou realizar e dou uma previsão, uma estimativa de tempo. Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, a primeira é montar o quadro de metas, definir prioridade das tarefas, pausar para tomar um café e banheiro e reunião com o cliente. Então, montar o quadro de metas. Quanto tempo eu botei como objetivo? 1 hora. Quanto tempo eu gastei? 40 minutos. Definir prioridades. Qual era o meu objetivo de tempo? 30. Quanto eu gastei? 25. Pausa para ir no banheiro e tomar um café. 15 minutos. Eu gastei 14. Reunião com o cliente era 1 hora. Eu gastei 1 hora e 20. Então, quer dizer, essa reunião com o cliente, eu já fui roubado 20 minutos. Então, eu tenho um total de tempo gasto de 2 horas e 39 e um objetivo de 2 horas e 45. No comparativo, o meu tempo gasto, eu ainda estou com um saldo positivo. Só que isso no início era bem diferente. Quando eu comecei
medi isso, eu fiquei impressionado com a quantidade de tempo que eu gastava no WhatsApp, com a quantidade de tempo que eu gastava no Skype, com a quantidade de tempo que eu gastava tomando café, e eu comecei a enxugar melhor esse tempo e dedicar esse tempo ao que era importante para o trabalho. Quer dizer que eu comecei a fazer muito mais do que eu fazia antes em menos tempo. Então, ao invés de usar 8, 10, 12 horas para trabalhar, eu conseguia usar apenas 6 e ser produtivo nessas 6 horas. E isso me deu uma energia muito boa, porque eu comecei a olhar em gráficos e identificar no final da minha semana aonde eu estava gastando a maior quantidade de tempo, aonde eu estava deixando de ser produtivo. E muitas vezes eu identificava por que muitos projetos que eu começava, eu não conseguia terminar. Era porque eu ficava frustrado, eu achava que ia demorar muito tempo. E outra coisa interessante, muitas tarefas que antes eu achava que eram extremamente longas por causa do meu perfil, que eram tarefas mais burocráticas, eu achava um porre fazer e que era muito demorada, eu vi que na realidade não eram tão demoradas assim. O que tornava essas atividades demoradas era que eu achava um saco ter que fazer essas atividades. Quando eu percebi que não me roubava tanto tempo, eu comecei a colocar as tarefas que eu menos gosto para realizar em primeiro e me livrar delas o quanto antes. Segunda dica que me ajuda bastante, definir muito bem o meu calendário. Eu uso o Google Agenda, está integrado com o meu celular, e o legal é que no Google Agenda eu consigo colocar todas as minhas tarefas e o prazo que eu vou realizar essas tarefas, dando espaço de tempo. Então, quando eu chego no início do dia, eu valido a minha agenda, verifico o que eu posso, o que dá para migrar ali, ou o que eu tenho de prioridade e vou para frente. Como vocês podem ver, meu quadro de agenda também está ajustado conforme meu quadro de tarefas lá dos post-its. Verde, vermelho, azul, vermelho e amarelo. Beleza? Terceira, que eu uso muito, o Google Keep. Chegou lá em determinada situação, eu vi que surgiu uma tarefa ou que eu comecei a lembrar que tinha algumas coisas que eu tinha para realizar. Eu fui lá no Google Keep e coloquei. Importante não esquecer e definir os itens. Por exemplo, como eu falei anteriormente, se o Facebook rouba o tempo, e eu sei que essa palestra que eu estou vendo agora ao vivo, ela vai estar disponível no online depois, e eu tenho uma tarefa muito importante para realizar, eu vou lá no Google Keep, vou colocar essa nota, dizer que eu tenho que realizar, assistir essa palestra num outro momento e vou voltar para o meu foco da atividade que eu estava realizando antes de iniciar essa live. Quarto, então, foco na atividade. O que é isso? Quando estiver realizando alguma atividade, seja ela qual for, esteja dentro da tua palestra, primeiro, não entre em conversas paralelas, ou seja, tu tá na tua mesa, tranquilo, trabalhando, vem aquele cara e começa a conversar contigo, teu colega de trabalho, tu já para o que tá fazendo e dá atenção a ele. Pode aprender a dizer não, sem problemas. Olha para ele e diz, pá, brother, desculpa mesmo, tô focadaço aqui, tô ocupado, não posso falar agora, será que a gente pode falar daqui um pouco? Ou o que tu quer falar comigo é muito importante, que tem que ser agora, tu não pode me mandar um e-mail ou mandar essa informação depois pra gente conversar? Segundo, utilize música que aumente a tua concentração. Como hoje em dia algumas empresas não têm baia ou o local que tu está estudando tem mais pessoas ali ao redor, busca músicas que ajudem a aumentar a tua concentração, coloca teus fonezinhos ali e toca a ficha. Ah, essa é legal. Desliga ou coloque seu celular silencioso. Velho, eu coloco o meu celular no modo avião quando eu estou fazendo alguma coisa. Porque se eu boto no silencioso e ele está perto de mim e eu vejo aquela luzinha, já ativa o gatilho mental que eu tenho que atender. Se ele está perto de mim, o WhatsApp já pula ali, eu tenho que atender. Então, assim, ó, bota no modo avião, ninguém vai te incomodar. E se for importante, depois tu vai ver. E se for muito importante, alguém ligando, dizendo que um parente te morreu, vão te ligar na empresa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não deixe mais de uma aberta no navegador. Hoje tem extensões para o Google Chrome também, que tu pode usar, onde tu define qual é a aba que tu está trabalhando ali e ele deixa fixa, interrompendo todas as outras. E se o trabalho que tu está fazendo não envolve internet, não envolve a utilização do computador, deixa o computador longe. Se não envolve a internet, deixa fechado o Google Chrome e não abre por nada desse mundo. Não levante da mesa até finalizar o máximo de tarefa possível. Lembra que eu falei lá sobre medir o tempo? Beleza, velho,
identificou que tu vai levar 1 hora para fazer aquele projeto, fica 1 hora focada naquele projeto, mas não levanta da mesa antes de terminar aquilo. Não levanta da mesa antes do time que tu deu ali, porque no momento que tu levantar, tu tem a grande probabilidade de se distrair com qualquer coisa. E aí, tu perde o foco. Como eu te falei, evitar o máximo de distrações externas. Beleza. E aí, gostou? Foi legal? É isso, tá? É um treinamento bem rápido. Mais algumas tips, algumas dicas aí que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida de qual tipo de aplicativo que eu uso, como montar esse quadro, o que é Scrum, o que é Kanban, pode mandar um direct. Se estiver no Facebook, bota nos comentários aqui as tuas dúvidas. Tem aí meu WhatsApp, tem aí meu e-mail também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Garanto que, com o passar do tempo, eu vou trazer mais palestras como essa, focada e objetivas, tá? Que vocês consigam pegar esse conteúdo e realmente colocar em prática. E se vocês colocarem em prática, me avisem aqui depois, no que passar a semana, como foi, se vocês conseguiram aumentar a produtividade de vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Vou finalizando aqui 1 a 1. Deixa eu fechar primeiro no Instagram. Pessoal do Instagram, até a próxima. Valeu. Agora, vou finalizar aqui com vocês do Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Valeu, grande abraço.